A paz do Senhor a todos. Tudo bem? Eu me chamo Humberto Bahia e estamos aqui com esse novo desafio de tentar trazer todas as semanas pequenos comentários sobre o nosso novo trimestre da revista da Escola Dominical e vamos começar com a lição da maturidade cristã deste trimestre que se chama A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o Sofrimento e a Restauração de Jó. Então, pegue já suas revistas e vamos começar nossos estudos, parte por parte, falando um pouco sobre como os professores devem agir e também, se você for aluno, seja muito bem-vindo. De início, nós temos a nossa revista e vamos trabalhar assim. Sempre estarei mostrando para vocês a revista da CPAD aqui do lado, fazendo os comentários necessários e trazendo algum recurso a mais que algumas vezes estará aqui em cima ou aqui do meu lado esquerdo, aqui no centro da tela que você está vendo. Então, na primeira lição, tem por título o livro de Jó. Então, para analisarmos sobre esse personagem tão interessante e esse livro tão singular, nós vamos começar do nosso texto em Tiago, que nos diz assim: Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. E aonde encontramos essa passagem? Em Tiago, no capítulo 5, versículo 11. E a nossa verdade prática nos diz assim: O livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Então, nessas duas referências que nós temos aqui, já temos um panorama geral do que será abordado ao longo dessas 13 lições. Tá bom? Não irei me aprofundar nesse momento sobre essas passagens do texto áureo e a verdade prática, porque ao longo dos textos da lição nós poderemos comentar um pouco mais profundamente sobre estas passagens ou a respeito do que essas passagens têm a nos dizer. Então vamos para a próxima página. É interessante que nós façamos a leitura bíblica em classe para compreender as minúcias do assunto contido na nossa revista. Existem alguns professores e alunos até que acabam pulando uma parte ou outra presente na nossa lição, mas saiba que ao fazer isso você está perdendo grande parte do conteúdo que você poderia estar aprendendo. Então, nossa leitura bíblica em classe está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que nos diz assim: Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. E Ezequiel 14:14 nos diz assim: Ainda que estivesse no meio deles 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Ou se eu enviar peste sobre a terra e a derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem um filho, nem uma filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Aí vemos agora Tiago, capítulo 5, versículo 11. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então, por que nós, a partir dessas 3 passagens, elas foram escolhidas? Justamente para dar um panorama geral e para desde já nós vermos que Jó está presente, evidentemente, no livro que leva o seu nome, mas em muitas outras passagens da Bíblia. Ponto interessante para nós refletirmos agora nesse momento. As revistas da Maturidade Cristã, assim como outras revistas também, ela conta com auxílio importante para nós entendermos sobre qual o objetivo que a lição quer alcançar depois da ministração em classe e do seu estudo. E aonde estão presentes esses objetivos? Justamente aqui nessa seção chamada Objetivo Geral. Então, meu caro professor, caro aluno, depois de terminar de fazer a leitura, os seus estudos, ou depois da ministração em classe, o que deve acontecer? Mostrar que o livro de Jó é uma poesia inspirada que retrata o dilema vivido por uma pessoa histórica. Então, vemos aqui, já podemos delinear que Jó não é uma alegoria, não é uma ficção. Desde já, o autor da revista, e evidentemente que o autor bíblico, nos diz que Jó
foi uma pessoa histórica que passou por uma experiência fantástica, mas extremamente real. E objetivos específicos que nós temos também. Mostrar que a partir das evidências internas do livro é possível conhecer o contexto no qual Jó viveu. Então, através dos estudos que faremos também nesta lição, nós devemos aprender qual foi o contexto histórico que Jó viveu, mas especificar o gênero literário e de que forma esse conhecimento ajuda na compreensão do livro de Jó. Então, nós vamos ver também nessa lição de hoje que Jó foi escrito num gênero específico textual e que a compreensão de qual gênero ele será, que nós vamos falar mais na frente, é importante para que você possa compreender a mensagem também contida no livro de Jó. E terceiro, identificar o propósito e a mensagem do livro de Jó. Então, são esses 4 pontos aqui, o objetivo geral e os 3 específicos que vão nortear todos os nossos estudos, especificamente nessa aula de hoje. Então, para começar, nós temos essas informações, então nós vamos prosseguir para aprofundar mais um pouquinho nesse livro tão precioso que é o livro de Jó. Interagindo com o professor. Novamente eu digo para vocês, não devemos negligenciar nenhuma das seções da nossa revista, porque elas nos orientam e trazem um conhecimento a mais para o estudante da nossa preciosa revista. Então, há coisas que acontecem na vida do crente que, inevitavelmente, levam a fazer perguntas que trazem angústia à sua alma. Se Deus é justo e amoroso, por que Ele permite que o justo sofra tanto? Então, evidentemente, o nosso Deus sendo alguém sábio e criando pessoas questionadoras, como somos nós seres humanos, é natural nós passarmos por situações que podem nos levar a questionar certas ações de Deus ou situações que nós estamos passando. E isso é até normal. Não foi diferente com o Jó, que nós vamos ver toda a saga desse personagem e vamos ver que ele tem sinceras dúvidas sobre o porquê de certos acontecimentos. Então, nosso objetivo é compreender que o livro diz respeito a assuntos, às respostas humanas dadas ao sofrimento e, finalmente, a resposta de Deus a Jó e a seus amigos. Então, nesse livro de Jó, nós vemos os anseios da humanidade a respeito do sofrimento e vamos ver também a construção da ideia dos personagens sobre o que é ser justo, o que é ser injusto, como Deus trata os justos e como Deus trata os injustos. Tá bom? Então, o ponto central da nossa lição nos diz assim: o livro de Jó é uma poderosa resposta de Deus para grandes questões da vida. Então, na Bíblia Sagrada, nós temos respostas para os grandes dilemas filosóficos que a humanidade possui. Basta uma sincera análise, que é o caso que nós estamos fazendo aqui. O livro de Jó demonstra a grandeza de Deus diante da finitude humana. Então, nós, como seres humanos, e principalmente cada vez mais o pensamento moderno, tende a elevar o homem numa altura que talvez nós não estejamos, mas no livro de Jó é colocado cada pessoa, digamos assim, no seu lugar. Deus se mostra de maneira soberana e nós, seres humanos, estamos aqui para adoração, serviço e para também vivenciarmos toda essa grande aventura que é a nossa vida. Então, vamos falar um pouquinho assim, portanto, é uma obra que alimenta a nossa esperança quando tudo mais parece ter perdido o sentido. Então, estamos saindo, graças a Deus, desse período pandêmico. Ainda estamos vivendo bastante reflexo, inclusive o estudo dessa lição nesse 4º trimestre é um reflexo desse momento que nós passamos e muitos dos servos e servas de Deus passaram por dificuldades, talvez questionaram, tiveram a fé abalada, mas que possamos ser como Jó, que passou por muitas dificuldades, teve os seus questionamentos a respeito de Deus e de suas ações, mas no final ele viu que a soberania de Deus está acima de qualquer pergunta que nós possamos ter e que no final ele tem o melhor para as nossas vidas, mesmo que nós não consigamos compreender os seus atos no momento que nós estamos vivenciando. Então, no ponto 1, nós temos a autoria, local e data do livro de Jó. O autor de Jó. Quem escreveu o livro de Jó é motivo de longos debates. Então, quem será que escreveu esse precioso livro?
existem muitos debates, muitos questionamentos, muitas teorias sobre quem escreveu, e para cada uma dessas teorias apresento provas, ou no livro, ou pela composição da narrativa, que nós não iremos nos aprofundar muito nesse nosso estudo, mas iremos passar por alto para que a gente possa compreender também e não ficar nenhuma dúvida, digamos assim, profunda. Então, algumas pessoas que podem possivelmente ter escrito seriam Moisés, Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías ou Esdras. Então, todos esses autores aqui podem, digamos assim, concorrem pela autoria deste livro. O estudante pode pensar, mas por que nós não temos a resposta para isso? Bem, Deus ele deixa respostas suficientes para que a gente seja salvo, mas não o suficiente para matar todas as nossas curiosidades. E nesse caso do livro de Jó, não vai ser diferente. Então, os que não acreditam no mover de Deus sobrenatural, sobre os autores bíblicos, fazem o livro uma colcha de retalhos. Por que o autor da nossa revista nos diz que esses teóricos dizem que o livro de Jó é uma colcha de retalhos? Porque essa teoria diz que o livro de Jó foi escrito ao longo de muitos anos e muitas pessoas foram escrevendo um atrás dos outros e fizeram a composição geral. Mas se nós olharmos mais detidamente, nós vemos que do começo ao fim existe o fio condutor, que é a narrativa sobre a vida de Jó, sobre o sofrimento humano, e nenhuma coisa fica suspensa para nós leitores. Para Jó, muita coisa fica, digamos assim, suspensa no ar, porque ele está vivendo. Mas para o leitor do livro de Jó, nós temos as respostas completas e vai sendo construído ao longo do nosso estudo. Então, no livro comentário desse trimestre, o autor nos diz que um dos possíveis autores mais proeminentes seria Moisés. Durante o exílio que ele passou saindo do Egito, ele teve contato. Ele morou na região próxima, que a gente vai ver da região onde Jó habitou, e provavelmente ele pode ter tido contato com essa narrativa, e Deus levou a que ele tivesse conhecimento sobre esse servo de Deus chamado Jó. Mas um estudante sincero da Bíblia não irá fechar com toda certeza esse autor, mas podemos colocar Moisés como, digamos assim, uns passos, digamos, mais à frente sobre o autor deste livro. A própria Bíblia não apresenta indicações do autor do livro. Algumas pessoas podem pensar que foi Jó, mas não poderia ser, já que na narrativa mesmo ele não teria ciência de tudo o que estava acontecendo. Então, mas o fato é que o autor conhecia a forma poética e nela expressou a maior parte do livro. Então, este autor que escreveu essa epopeia do livro da história de Jó, ele tinha conhecimento sobre essa narrativa, essa história bíblica, e também ele tinha conhecimento sobre a forma semítica, a forma poética do povo hebreu. 2. A pessoa histórica de Jó. A Bíblia mesma atesta que Jó foi uma pessoa histórica. Por que nós devemos frisar tanto essa questão sobre a historicidade de Jó? Porque cada vez mais existem autores que se transvestem de cristãos, mas que desmerecem ou desmentem assuntos que ao longo da cristandade nunca foi questionado. E foi o caso da historicidade de Jó, ou seja, Jó foi uma pessoa real. E qual é o impacto disso para as nossas vidas? Porque Jesus contou muitas parábolas. E por quê? Se não teria problema, digamos assim, que Jó fosse apenas uma parábola? Justamente porque o livro de Jó trata um tema tão delicado que é o sofrimento, e se ele fosse, digamos assim, apenas um personagem fictício, tiraria o peso das experiências que ele vivenciou. Então, Jó foi alguém real. E temos aqui algumas passagens, como Ezequiel 14:14, que nos diz assim: ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Ezequiel 14:14. Então, o profeta Ezequiel tratando lá com Israel sobre assuntos, digamos assim, proféticos, ele inclui essas pessoas aqui, Noé, Daniel e Jó. Porque de outra forma ele colocaria, nesta lista, um personagem fictício. Não existiria motivo. Ele poderia inventar 3 seres mitológicos, ou 3 personagens fictícios, e poderia colocar Jó. Mas ele escolhe colocar Noé, Daniel
e Jó. Então, nós vemos nessa passagem mais um atestado da historicidade deste personagem, que foi Jó. Temos também outra passagem aqui em Tiago, capítulo 5, versículo 11, que nos diz assim: Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então, novamente refletimos aqui, por que outro motivo o apóstolo Tiago usaria um personagem fictício e não real para falar sobre temas tão importantes como a misericórdia e a piedade de Deus sobre as nossas vidas? Então, ao mesmo tempo que os cristãos estavam sofrendo, o apóstolo Tiago volta lá para o Antigo Testamento para nos apresentar ou refrescar a mente dos cristãos sobre a vida de Jó, os sofrimentos que eles tiveram, a perseverança de Jó e a resposta de Deus diante da resposta positiva que Jó obteve ao longo da sua aprovação. Então, nós vemos aqui que muitos versículos aqui atestam para a realidade deste tão importante personagem. E vamos agora aprender um pouco mais sobre a terra de Jó. Então, mais um fator que ao longo do nosso estudo mostra que Jó foi um personagem real, porque em muitas das parábolas de Jesus Cristo ele apenas cria um contexto, não fala localidades, mas coloca personagens e uma situação. Aqui nós vemos justamente que a história de Jó já começa em um local real. Já no início do seu texto, o livro de Jó destaca que ele era da terra de Uz. E onde fica mais ou menos essa terra de Uz? É importante que você veja no final da sua Bíblia, eu tenho em mãos também um mapa para que você possa compreender qual a localização da terra onde Jó morou. E é justamente este mapa que nós temos aqui, o mapa do mundo antigo, e encontramos algumas informações. Basicamente é importante que você saiba onde fica o rio Tigre, o Eufrates, e a ideia aqui da Jerusalém moderna, a localização. E Uz fica exatamente aqui nessa parte que é conhecida hoje em dia como o mundo árabe, bem ou o Edom, na terra de Uz. E diz aqui assim: os comentaristas situam Uz ao sul de Edom e ao oeste do deserto da Arábia, se estendendo a leste e indo até a Babilônia. Então, bem aqui assim, é a terra de Uz, para cá seria a Babilônia. Então, foi este ambiente aqui que Jó viveu, e foi justamente próximo a essa localidade que Moisés também habitou, e muito provavelmente uma das correntes teóricas dizem que Moisés poderia ter tido conhecimento desta narrativa pela permissão de Deus e pela revelação de Deus. Quem sabe o seu sogro, que também era um sacerdote, que poderia ter transmitido para ele essa tão preciosa narrativa. Então, esta é a região que Jó habitou. E qual período nós podemos situar a narrativa de Jó? É interessante porque quando nós pegamos a Bíblia, em português nós temos uma organização e Jó está lá para o meio da Bíblia. Então quer dizer que Jó está no meio da história bíblica. Não exatamente. Se nós olharmos os elementos, que eu irei comentar um pouco mais à frente, nós podemos compreender e situar através de fatos e situações o ambiente e o período histórico onde esse homem sobreviveu. A época de Jó. A maioria dos comentaristas situa os fatos narrados no livro de Jó já dentro do período patriarcal, que nós vamos ver aqui na nossa próxima tela. Então, período patriarcal. E que período é esse? É o período de Abraão, Isaac e Jacó. Então, neste período histórico que Jó sobreviveu. E que fatos são esses que nos mostram ou que dão indícios de que Jó viveu nesse tempo? Aí vem também o nosso espírito investigador, iluminados pelo Espírito Santo, que nos diz assim: dentre alguns fatos, contribui para esse entendimento. O quê? O sacerdócio como uma instituição que ainda não existia. Então, nós não vemos o sacerdócio, a tribo de Levi ser mencionada, e visto que Jó era o sacerdote da sua própria casa, então não estava estabelecido o sistema sacerdotal israelita. Quem fazia essa questão da mediação entre alguém e Deus era o próprio Jó. Então não mostra que ele era de tribo nenhuma judaica. Então, um primeiro indício que nós temos é que era no período patriarcal. Ou algumas pessoas ele diz que viveu um pouco antes de Abraão ou foi contemporâneo de Abraão.
As filhas de Jó eram cordeiras juntamente com seu irmão. Se nós vemos a lei judaica, os princípios do Antigo Testamento, os herdeiros dos bens, digamos, materiais e das terras eram apenas os filhos homens. Mas nessa parte aqui, na narrativa de Jó, nós vemos uma equiparação de homens e mulheres sendo co-herdeiros do seu pai, que era Jó. E diz aqui mais. A palavra hebraica aqui, ó, quesita, traduzido como uma peça de dinheiro, só aparece em outras duas ocasiões na Bíblia, uma em Gênesis e outra em Josué, justamente nesse período que nós estamos comentando aqui, no período patriarcal. Então, estes são os indícios que nos ajudam a estabelecer a posição do livro de Jó, dos fatos ocorridos do livro de Jó no cronograma bíblico. E para nos ajudar, nós temos aqui uma cronologia da Bíblia, que temos a criação e o período dos patriarcas, que foi de 2200 a.C. até 1900 a.C., que justamente após esse período patriarcal nós vemos mais latente essa questão da formação de Israel, a entrega da lei, o estabelecimento do sacerdócio araônico, e assim a história bíblica vai se desenrolando. Então, o livro de Jó ele se situa aqui na era patriarcal, justamente pelos elementos presentes na narrativa do livro. Então agora vamos tirar aqui o nosso cronologia bíblica e vamos fazer uma pequena revisão na síntese do tópico 1, que nos diz assim: a autoria do livro de Jó é desconhecida, mas a sua autenticidade é comprovada, bem como a realidade histórica da terra de Uz no período patriarcal. Tá bom? Então nós vamos ler o subsídio teológico aqui, que é importante também, meus irmãos. Não pulem estas sessões, essas partes da revista da escola dominical. Então Jó é um dos livros sapienciais. O que é um livro sapiencial do Antigo Testamento? Porque trata profundamente de relevantes assuntos universais da humanidade. De que ele é poético também, porque a quase totalidade do livro está elaborada em estilo poético. Que nós vamos ver aqui quais são os outros livros sapienciais que falam, digamos assim, sobre as angústias que a humanidade passa. Temos aqui em cima Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiásticos e Cântico dos Cânticos também são... Está até errado aqui, ficou Cântico dos Cânticos, mas é Cântico dos Cânticos, que tratam desses anseios da humanidade. Jó faz parte dessa composição da Bíblia Sagrada. Aí avançamos aqui e nos diz assim: se não foi o próprio Jó o escritor deste livro para ter obtido as informações detalhadas e escritas orais oriundas daqueles dias, ou quais ele utilizou sob o impulso da inspiração divina para escrever o livro na feição em que temos. Então, a gente vê aqui como é que o autor poderia ter conhecimento desses assuntos, tanto da vida de Jó, como também no céu. Nós temos a resposta aqui, ó. Certas partes do livro vieram evidentemente da revelação direta de Deus. Da mesma forma como Moisés, ao escrever o livro de Gênesis, ele obteve revelações de Deus também sobre assuntos que ele seria incapaz de conhecer, assim também o autor de Jó, ele recebeu essa informação de Deus e foi capaz de deixar registrado ações que na vida de Jó, os sentimentos de Jó, e também a relação de Deus e do inimigo que tenta sobre a vida do servo do Senhor, que foi Jó. E agora vamos para a parte 2 do nosso estudo, que nos diz assim: estrutura literária do livro de Jó. Então, o livro de Jó ele foi escrito de uma maneira característica e é importante que nós compreendamos para que a mensagem chegue mais profundamente às nossas vidas. Então, prosa e poesia. O que são essas duas palavras? São formas de escrita que existem na linguagem universal. Então, o leitor que deseja ler o livro de Jó precisa dar-se conta de que nele há uma obra de natureza poética. Então, as poesias elas são marcadas por o quê? Por uma estrutura estabelecida, por muitas figuras de linguagem. O que são essas figuras de linguagem? São, digamos assim, formas de escritas que fazem com que o texto, digamos, tenha uma beleza e uma estrutura. E avançando, nós temos o texto é uma combinação de prosa, poesia e prosa novamente. E o que é um texto em prosa? Nós temos aqui, ó, a prosa é um texto no estilo natural,
sem a sujeição de rima, ritmo, parágrafos, estrutura métrica, aliteração ou número de sílabas. Quando uma composição é escrita, digamos, em poema, ele segue, digamos assim, um padrão estético específico, mas quando é feito em prosa, o texto narrativo é de acordo com a história que precisa ser contada. Você não conta o número de linhas, nem o número de palavras, não se preocupa também com a palavra que vai começar, com a palavra que vai terminar. Mas na poesia existe essa preocupação. Então, no começo do livro, ele é escrito em prosa, ou seja, o texto é narrado sem nenhuma métrica. Mas lá no meio, quando tem a conversa entre os amigos, ele é feito por um padrão poético, e mais lá no final o texto volta para a prosa. E temos aqui a organização. No texto em poesia, há a seguinte organização. Há um monólogo feito por Jó e 3 ciclos de diálogo entre Jó e seus amigos. Então, o texto lá no meio fica com essa composição. Parte 3 aqui do ponto 2. Abundância de figuras de linguagens. Lembra que eu falei anteriormente para vocês? Quando o texto é escrito dessa forma poética, existe, digamos assim, uma preocupação maior para evidenciar alguma verdade sendo dita através de algumas figuras de linguagem, como nós veremos aqui. O livro é rico em metáforas. E o que é uma metáfora? Já vamos ver aqui. Ó. A metáfora é uma figura de linguagem que produz sentidos figurados por meio de comparações. Então, na metáfora, há uma comparação para que uma verdade seja aprendida de uma forma mais concreta através do leitor ou do ouvinte. Diz aqui assim, ó, o amor, o que é o amor? Ele é um fogo que arde sem se ver. Então, através dessa composição aqui, o autor ele queria expressar essa intensidade, essa força que é o amor, fazendo essa comparação entre o amor e o fogo. Então, no meio do livro de Jó, na parte central, há também esse jogo de palavras para que algumas verdades dos discursos sejam mais bem compreendidos pelos leitores. Então, a gente vai avançar mais um pouquinho nessa nossa aula da escola dominical. Então, fica o convite para você que está assistindo essa aula. Porventura, eu pulei alguma coisa, algum ponto interessante que você gostaria de que fosse comentado, você pode falar que, se Deus permitir, na próxima aula nós vamos comentar. Ou também acabei falando alguma coisa, me confundi na explicação? Pode comentar aí também que a sua sugestão será muito bem-vinda. O autor almeja que seu texto seja colorido, então, através das figuras de linguagem, o texto se torna mais rico, ao invés de ser só preto no branco. Por exemplo, Jó usa figuras do vai e vem do tecelão para demonstrar a brevidade da vida. Então, quando o autor usa essas comparações, essas metáforas, nós temos, digamos assim, uma vivacidade, uma maior vida no texto. Não vamos dizer que um texto em prosa não tenha essa riqueza. Com certeza ele possui, mas através desses recursos poéticos, o texto, digamos, toma mais vida. Como temos exemplo aqui de vento, nuvem, sombra, corrida, uma águia, uma flor, todos esses elementos são feitos para comparar algum aspecto da vida humana, e isso é importante. E o próprio Jesus Cristo também usou também esse recurso literário, recurso do discurso, para levar a mensagem dele de uma forma mais efetiva. E qual é a síntese que nós temos desse segundo bloco da nossa revista da Escola Dominical? O livro apresenta uma estrutura literária de prosa, poesia e prosa. Há também o uso de metáforas e paralelismos. O que é paralelismo? É uma forma de composição, de escrita, onde assuntos parecidos são apresentados, digamos assim. Tem uma frase que começa com o assunto A e mais na segunda frase começa com o assunto A também. Então, sempre fica esse jogo de palavras e essa comparação nessa literatura presente em Jó. Então, ponto 3, natureza e a mensagem do livro de Jó. Então, nós vamos começar agora mais nos deleitar. Já vimos sobre a historicidade de Jó, a composição do livro, que é um livro feito em prosa e em versos também, e vamos chegar agora na natureza da mensagem, a natureza da mensagem do livro de Jó. Por que os justos sofrem? É interessante nós pontuarmos de que tanto Jó como os seus amigos, eles ainda não tinham uma teologia, digamos assim, perfeita, formada. Todos eles necessitavam de um ajuste aqui ou ali sobre quem era Deus e a relação de Deus com as pessoas. Nós vemos aqui, por que sofre o justo? Ou ainda, por que os ímpios prosperam enquanto o justo sofre?
Estas e outras questões são levantadas ao longo da narrativa bíblica. E nós temos aqui, ó, no contexto de Jó, a ideia que prevalece é a de que somente os maus sofriam em consequência dos seus pecados. Olha aqui, no contexto de Jó, a ideia que prevalece é de que somente os maus sofrem em consequência de seus pecados. Se havia algum sofrimento na vida da pessoa, o que era de se esperar é que havia algum tipo de pecado sobre o sofredor. Nesse aspecto, ao longo dos 42 capítulos, o autor procura demonstrar um novo olhar sobre esta questão. Então, olha que interessante. Voltamos, porque é importante sabermos quando o livro de Jó se passa. Não existia lei nessa época, não existia uma revelação escrita de Deus. Então, os conceitos de Deus que as pessoas tinham naquela época era o que era passado oralmente de um para outro e as experiências individuais de cada um deles. Então, nesse percurso de repassar o conhecimento de Deus, uma coisa ou outra era perdido, ou uma coisa ou outra era distorcida, e eles não tinham essa compreensão geral. E é isso que nós vamos ver mais lá para frente. Como eu falei anteriormente, a teologia de Jó e dos amigos deles estava sendo construída através das experiências que Jó passou e também da vivência dos amigos de Jó diante daquela calamidade que o amigo deles estava sofrendo. 2. Existe bondade desinteressada? Outro assunto interessante que nós podemos abordar é o quê? Por que os cristãos servem a Deus? É só com medo do juízo? É só por interesse? Será que Jó ele servia a Deus verdadeiramente porque ele amava o Senhor ou porque ele era uma pessoa muito rica? A Bíblia não esconde a família de Jó. Diz que ele era uma pessoa muito rica, tinha muitos bens. E a partir daí vem a tentação de Satanás sobre a vida dele. E Satanás levanta esse questionamento para Deus. Será, olha, esse teu servo aí, ele só tá fingindo aí que está te servindo justamente porque tu estás enchendo ele de bênçãos. Então Deus mostra para Satanás e para a gente também que existe realmente, é possível esse amor por Deus independente das circunstâncias. Para muitas pessoas, qualquer prática religiosa não passa de barganha. Então, algumas pessoas pensam assim, ele serve a Deus porque ele está interessado por alguma coisa, ele serve a Deus porque ele quer chegar no céu. Nós queremos, evidentemente, tudo isso, mas por trás dessa nossa espiritualidade, da nossa devoção, à semelhança de Jó, o que deve ter? Interesse momentâneo, será? Existem até alguns grupos religiosos que resumem a fé cristã nesse barganhar com Deus, dê isso que você vai receber isso, enquanto que a Bíblia não mostra de maneira nenhuma que a nossa relação com Deus é desse jeito, de forma a barganha, de barganha assim, dos seres humanos com Deus. Existem alguns deuses pagãos que têm essa relação aí com os servos deles, mas com o nosso Deus nós vemos que tem que ser diferente. Se você ainda não tem essa compreensão, então o livro de Jó vai lhe ajudar a entender um pouco mais do que é ser realmente relacionar, ter essa relação com Deus. Então, vamos para a nossa próxima página, a página 8 da revista do Mestre da Escola Dominical. Evidentemente que se você está acompanhando com uma revista de aluno, a numeração vai ser um pouco diferente. Na página 8 nós vemos aqui, ó, nessas condições, como disse Satanás, todos são devotos. Que eu disse para você, se tu está dando para ele, Deus, tudo de bem, claro que ele vai ser devoto. Todavia, vindo o infortúnio, a tragédia, a calamidade, será que esse fervo religioso permanece? Então, Satanás levantou essa dúvida a respeito sobre Jó. Lembre que Deus deu testemunho sobre Jó, mas Satanás diz assim, olha, ele só está fazendo isso porque tu está enchendo ele de bênçãos. Nesse momento de pandemia, será que muitas pessoas tiveram a fé abalada? Com certeza passaram por essa dificuldade. A fé das pessoas foi provada? Foi provada. Mas nós temos aqui, ó, Satanás estava disposto a apostar que a espiritualidade de Jó não subsistiria a uma prova de fogo. Então, se você, meu amado irmão, minha amada irmã que está olhando esse vídeo, isso é sinal que você passou pela prova, passou pela dificuldade e a sua fé foi confirmada na dificuldade, apesar da dificuldade. Então, Satanás apostou e perdeu. 3. Pode o homem compreender a Deus? Então nós vemos assim, ó, como Paulo foi verdadeiramente mudado quando contemplou numa visão ao Senhor. Assim também Jó é totalmente transformado quando contempla a majestade do Senhor. Então no final da narrativa, nós vemos que Jó, apesar das dúvidas dele, ele se levanta, digamos assim, além da conta. Deus mostra a glória para ele. E o que nós temos? A questão para Jó não foi tanto entender Deus, mas experimentá-lo, viver e experienciar Deus. Mudou completamente a vida de Jó.
Esta é a grande lição deixada por esse livro. Não basta apenas você conhecer teoricamente Deus, porque você pode ler a Bíblia, você pode compreender perfeitamente tudo que está nela, mas se você não experimentar esse amor de Deus, esse perdão de Deus, essa transformação que Deus nos concede, digamos assim, que você vai ter a sua fé pela metade, ou a sua fé precisando ser refinada. Então, Jó, no final do seu livro, ele diz assim: olha, eu conhecia a Deus, eu buscava a Deus, eu servia a Deus, mas a minha fé estava incompleta. Hoje eu posso ver Deus. Então, apesar de toda a dificuldade, serviu para quê? Para aproximar, para estreitar, para fortalecer a comunhão de Jó com Deus. E qual é o resumo desse terceiro ponto? A principal questão do livro de Jó é o sofrimento do inocente. O livro mostra como Jó se comporta diante da prova. Então, o livro de Jó é tão interessante que ele não mostra um santo 100% que não tem dúvidas, que tem uma fé inabalável. Não. Nós vemos uma pessoa extremamente humana, que tem os seus questionamentos, que tem as suas dúvidas, e a Bíblia não esconde essas dúvidas deles. Existe eles até se levantar, até certo modo, para questionar de uma forma mais incisiva as ações de Deus, mas nós vemos plenamente contido na Bíblia esse ser real, extremamente humano, como todos nós somos também. Aí isso nos levanta também, jogando um pouco mais para frente na história bíblica, Abacuque, que ele vê tanta calamidade ao redor dele em Israel, e ele sabia que existiam povos bem mais pecadores de Israel. Ele fala: Senhor, até quando você vai ficar sem fazer nada e não vai se levantar diante de tanta impunidade? O Senhor vai castigar alguém que é menos pecador do que o outro? Então, e Deus permite que os seus servos questionem. Até certo grau nós podemos questionar Deus, mas sempre mantendo temor e sabendo que, acima de tudo, Deus é soberano e Ele está acima das nossas dúvidas, das nossas inquietações, dos nossos anseios, e Ele sabe o que é melhor para nós, como é escrito no profeta Jeremias: eu sei os planos que eu tenho para você, um plano de paz e não de lhe fazer mal. Então, no fim, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Enquanto Satanás procura destruir a fé dos santos, Deus está esperando para o quê? Depurá-la e aprofundá-la. Então, as provas que nós passamos, elas servem para quê? Para fortalecer a nossa comunhão com Deus, como eu falei anteriormente. Então, o papel de Satanás como adversário dos justos, a dizer que assim, o livro de Jó demonstra mais do que em qualquer outro livro do Antigo Testamento, entre as 19 referências nominais a Satanás, 14 ocorrem no livro de Jó. Então, vemos que no livro de Jó está bastante latente essa oposição de Satanás, essa tentação, essa busca do inimigo por tentar destruir a vida do salvo em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, apesar dele estar extremamente presente no livro de Jó, nos bastidores, nós vemos que Deus ele fortalece e é maior do que qualquer dificuldade que Satanás possa se levantar. Os crentes são transformados pela revelação e não pela informação. Então nós vemos aqui esse subsídio da Bíblia de estudo pentecostal, que como nós somos transformados, eu falei anteriormente, que não é por eu saber sobre Deus, é por eu conhecer Deus. Então ao longo dessas 13 lições, o nosso papel, o nosso anseio é conhecer um pouco mais de Deus. E que no final a gente possa falar assim também: Deus, eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu sei verdadeiramente que o Senhor é Deus. Antigamente eu sabia que Deus curava, mas agora Deus me curou. Eu sabia que Deus perdoava, mas eu vi o perdão de Deus na minha vida. Eu sabia que Deus se manifestava na vida dos seus servos, e agora Deus se manifestou na minha vida. Então, o livro de Jó, ele tem isso e muito mais para os nossos estudos. E se você se dedicar, também ficar nos acompanhando ao longo dessas 13 lições, vai ser bênção para a nossa vida. E para concluir, nós vemos o que é demonstrado é que o conhecimento de Deus é o anseio de todo ser humano. Então, Jó passou por todas aquelas dificuldades para mostrar o que para a gente? Que a pessoa pode não ter consciência disso, mas o que é demonstrado é que o conhecimento de Deus é o anseio de todos os seres humanos. Então, nós vemos que aprendemos ao longo dessa lição que o nosso Deus ele é soberano acima de tudo, que as dificuldades vão surgir na nossa vida, mas todas essas dificuldades têm um propósito e Deus não vai nos deixar que sejamos tentados além das nossas forças. Jó estava chegando no limite, estava sendo esticado o máximo que ele poderia, mas Deus não deixou com que a fé dele fosse abalada. E temos a parte de Jó, nessa nossa última folha,
da nossa lição, que eu não vou fazer leitura com vocês, também não irei fazer comentário, mas é importante que você leia aí na sua casa também para aprender um pouco mais, faça sua pergunta. E nós vemos que essa lição foi bênção para as nossas vidas. E se, através desses simples vídeos, eu conseguir alcançar de alguma forma o seu coração com a palavra de Deus, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar a sua curtida e orar também por esse ministério. Quem sabe Deus, ele tem grandes coisas para a nossa vida. Como eu falei, eu sou diácono da Assembleia de Deus do Campo do Coqueiro, aqui em Ananindeua, no Pará, e através da internet nós temos essa possibilidade de poder comentar um pouco sobre as lições da escola dominical. Então, fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Estudem sempre a palavra de Deus, que Deus com certeza ele vai dar a resposta que você precisa para o seu coração. Então, até a próxima e que fiquem com Deus.